Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita estarei indicando mais uma obra da coleção Teologia para Todos, lançada pela Thomas Nelson ano passado, que é uma parceria com o canal Bible Talk. O Rodrigo Bibo, dono do canal, ele lançou uma obra que é um best-seller aqui no Brasil, O Deus que Destrói Sonhos. Que destrói mesmo, né? Destrói a teologia coach, destrói a teologia da prosperidade. Enfim, esse Deus aí babá, esse Deus aí que é subserviente ao homem, esse Deus que saiu do trono e colocou o homem no seu lugar, não é o Deus da Bíblia. Esse livro do Rodrigo Bibo é excelente. E o canal dele também é maravilhoso. Tá? É maravilhoso. Se você puder, você não conhece o canal Bible Talk, assista lá o conteúdo que é excelente, tá? E dessa feita, esse livrinho aqui, ó, são 9 total. Desses 9 eu tenho 6, tá? Eu tenho 6. Já apresentei aqui alguns para vocês, como O Destino Eterno dos Não Evangelizados, sobre a Trindade, que é excelente. O Cristão Pode Beber, que é outro também, um tema muito controverso. E esse aqui agora, Mulher pode ser pastora? Mulher pode ser pastora? Eu defendo que não. Mas muitas igrejas, comunidades aí, consagram mulheres ao ministério. Mulheres pastoreando igrejas, mulheres pastoreando campos, que tem várias igrejas. Então, inclusive o Ministério de Madureira, a Assembleia de Deus Madureira, consagra hoje mulheres. Consagra mulheres. Não só mulheres para pastorearem igrejas locais, como também pastorearem campos. Várias igrejas. E aí, o que você acha? Eu sou contra, porque a Bíblia não dá respaldo para a mulher pastorear a igreja. Eu concordo que mulher deve pregar, ensinar, mas ela é supervisionada, tá, por uma liderança masculina. Isso não é machismo, isso é bíblico. Porque a mulher, ela é auxiliadora, ajudadora, é idônea, ajuda o esposo no ministério, mas o cabeça é um homem. E cabeça aqui não fala de uma coisa que o homem vai pisar na mulher ou mandar na mulher, mas fala de autoridade. O princípio da autoridade é do homem. É do homem, que deve cuidar da esposa, amar a esposa, dar a vida por ela e por aí vai. E nesse livro aqui, ó, Mulher Pode Ser Pastora, Vic Zalewski Barassi, ela vai defender o pastorado feminino. Mesmo eu discordando dela, tá, eu não posso negar que é uma obra maravilhosa. Então aqui, ó, você tem quantas páginas? São pequenos livros, tá? São 95. Não se engane. Não é porque o livro é pequenininho que o conteúdo não vale nada. O conteúdo é maravilhoso. Então, em 95 páginas, ela vai defender que a mulher pode ser pastora. Mesmo eu discordando dela, eu não posso negar que a obra é maravilhosa, que apresenta o contraponto. Ah, Elias, eu sou contra, então eu vou nem comprar. Compre, para você entender os argumentos daqueles que defendem que a mulher pode ser pastora. No campo teológico, você tem duas posições, né? A posição igualitarista e a posição complementarista. A posição igualitarista é a posição que entende que a mulher pode ser pastora. A posição igualitarista. E a posição complementarista entende que não. Mulher não pode ser pastora. Inclusive tem igrejas reformadas, tá, e outras igrejas que a mulher não fala nada. A mulher não ensina, a mulher não toma o microfone, a mulher não pode dirigir culto, tá? E tem outras que são bem radicais, né? A mulher não exerce nenhuma função na igreja. Aí já é radicalismo. Então tá aqui, ó. Uma defesa bíblica, responsável e acessível da ordenação feminina. Uma defesa bíblica, responsável e acessível da ordenação feminina.
Quem é Vicky Zalewski Barassi? É professora de alemão, mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná. Tá aqui o barulho, queridos, porque tá chovendo, tá? Tá chovendo muito aqui agora. E atualmente cursa o bacharelado em teologia na Faculdade Luterana, junto com seu marido Nixon. Tá? Teologia para Todos é uma coleção que responde perguntas essenciais para a vida da igreja. E esse tema vem muito à tona quando se fala de pastorado feminino, porque no campo missionário, muitas mulheres estão aí pregando o evangelho e elas não são reconhecidas pastoras, mas elas pregam todo dia, visitam, tá? Fazem o trabalho pastoral, são pastoras, só não são reconhecidas, porque o missionário ou a missionária é um pastor, tá? Então tá aqui o sumário. Você tem um prefácio, a coleção Teologia para Todos. Depois você tem a introdução, que ela começa, né, para além de respostas prontas. E a obra ela divide em 3 partes. A primeira parte, a mulher na história da redenção, a mulher na criação, a mulher as consequências do pecado, a participação da mulher na redenção. A primeira parte. A segunda parte, a mulher no ministério, a mulher e o profetismo, mulheres diaconisas, missionárias e apóstolos, mulheres pastoras. Eu concordo que a mulher pode ser diaconisa. Eu concordo. Mas pastora não. Parte 3. A chuva está forte aqui, queridos. Parte 3. Textos em debate. Pressupostos. Discernindo a cultura greco-romana, as questões referentes às mulheres em Corinto, autoridade sobre o homem, desejando o episcopado, e aqui ela traz uma palavra final. Tá? Vamos pegar a parte 3, que é a parte mais polêmica, né? Textos em debate. 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 15. Enfim. Página 62. É um livro que você lê numa sentada só. Claro que tem outros livros mais robustos, né, que trabalham essa questão mais aprofundada. Aqui ela te dá uma base, né? Então tá aqui, ó. A última parte, a parte 3, textos em debate, tá? Aí vem pressupostos, discernindo a cultura greco-romana. Nos próximos capítulos trabalharemos textos chaves da Bíblia que fala sobre a atuação das mulheres nas assembleias cristãs. 1 Coríntios capítulo 11, de 1 a 16, e capítulo 14, de 33 a 34, 1 Timóteo 2, do 9 a 16, e o capítulo 3, de 1 a 7. Essas delicadas perícopes pedem capítulos exclusivos. Em primeiro lugar, são delicadas porque causam estranheza. Talvez grande parte dos crentes tenham levado um susto ao ler pela primeira vez que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. 1 Coríntios 11, 5. Ou que é vergonhoso a mulher falar na igreja. Além do incômodo cultural provocado pelos 2000 anos que nos separam desses textos bíblicos, são poucas as comunidades evangélicas, até mesmo as mais tradicionais, em que as mulheres realmente cobrem a cabeça com véu. E nas igrejas sem pastoras, ou nas quais as mulheres não têm permissão para pregar, elas dirigem momentos das reuniões públicas, como as orações ou louvor. Um segundo fator que torna essas perícopes delicadas são seus usos e as interpretações que receberam ao longo da história do cristianismo. Mesmo hoje, esses textos são usados para ferir e excluir mulheres dentro da própria igreja. Alguns teólogos norte-americanos defendem que as mulheres não devam ensinar nem mesmo em escolas dominicais ou universidades cristãs ou em universidades cristãs.
Outros abrem licença para uma mulher escrever comentários bíblicos, porque a autora está fora da visão do leitor e a escrita tira a dimensão de sua personalidade feminina. Os versículos em debate nos próximos capítulos já confundiram muito minha cabeça. Cresci com o que chamo de exegese popular, segundo a qual a proibição de as mulheres falarem na comunidade fora dada no contexto cultural. Deixa eu aproximar que eu estou ficando cego. No contexto cultural e situacional das cartas. Afinal, como a mulher profetizaria se ficasse calada? Essa explicação, porém, me parecia rasa, de forma que mergulhei em diversos estudos para compreender essas perícopes. No fim das contas, percebi que a exegese popular tinha uma grande dose de razão. Vamos lá. Sabedoria cristã. Antes de contemplarmos os textos específicos, é preciso entender uma dimensão muito importante das cartas neotestamentárias para afiarmos nossa leitura. A sabedoria cristã diante da cultura greco-romana. De algum modo, essa continua a ser a sabedoria santa que aplicamos aos nossos tempos. Ela vai falar que você tem que entender esses textos à luz também da cultura, do contexto histórico e cultural da época. Há alguns anos fiz parte de uma igreja que só consagrava ao pastorado homens casados. Eu nunca havia encontrado um motivo bíblico para essa restrição, que diferia de algumas outras igrejas que eu conhecia. Paulo, o mais importante teólogo cristão, preferia que os solteiros permanecessem como estavam, pois poderiam se ocupar completamente das coisas do Senhor, enquanto os casados deveriam se preocupar com as coisas do mundo e como agradar o cônjuge. Isso não quer dizer que minha igreja estivesse errada. Na verdade, a decisão daquela comunidade partia de uma sabedoria cristã. Devemos discernir nossa cultura e aplicar os princípios cristãos de forma mais ampla. Talvez em uma sociedade pornográfica como a nossa, a igreja que eu frequentava atentasse mais aos primeiros versículos de 1 Coríntios 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Não creio que a regra estabelecida para aquela igreja deva ser a regra para todas as comunidades cristãs no mundo, mas entenda a decisão deles que estavam atentos à questão da imoralidade sexual. A sabedoria cristã funciona como uma lente importante na leitura de assuntos que às vezes parecem se contradizer dentro da própria Bíblia. Paulo, em Listra, circuncida Timóteo, mesmo que o concílio de Jerusalém anteriormente já tivesse decidido que a circuncisão não era necessária para que homens fizessem parte do povo de Deus. O apóstolo fez isso em respeito aos judeus da região. Não à toa, Paulo afirma que, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Da mesma forma, em relação à comida sacrificada a ídolos, o apóstolo aponta que não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. No entanto, isso não deve ser feito de modo a se tornar tropeço para os fracos. Aí vai falando. Depois, os códigos domésticos naquela época, né? Da cultura da época. Quais são os códigos domésticos? Você tem aí leis acerca de escravos, maridos e mulheres, pais e filhos. E ela vai falar aqui nos códigos domésticos. Citando Colossenses 3, versículo 18, versículo 22 e o capítulo 4, versículo 1. Também Efésios, capítulo 6, dos versículos 5 a 9. Inclusive na exposição de Efésios que eu fiz aqui, eu falei sobre essas questões, né? Sobre essas questões, os códigos domésticos. Quero falar sobre as leis romanas. Então você tem que ir para o texto bíblico, nesse caso aí as cartas, entendendo o contexto histórico e cultural. Isso que ela fala que é verdade. E muita coisa não se aplica mais hoje, porque a sociedade daquela época não existe mais.
Hoje é uma outra cultura. Aqui ela vai citar várias obras, né? Inclusive obras em inglês, sobre o assunto. Depois ela vem aqui para o capítulo 8, as questões referentes às mulheres em Corinto. Eu não vou ler por causa do tempo, mas ela fala também do contexto histórico, porque do véu, porque as mulheres deveriam usar o véu, enfim. Por isso que você tem que ter, gente, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, você tem que ter um comentário histórico, cultural, para entender essas coisas. Senão você vai pregar errado, vai criar um monte de coisa errada aí, como muitas igrejas criaram, né? Como a congregação que está no Brasil, que usa o véu até hoje, tá? São equivocados. As mulheres usam um véu, né? São equivocados, porque Paulo só ensina ali. E tem a ver com o contexto cultural de Corinto. Mas deixa para lá esse negócio aí. Ó, sobre Corinto, a questão de cobrir a cabeça, ela vai explicar. Cabeça da mulher, tá? Isso aqui já não é cultural, que Paulo fala no capítulo 11, de 1 a 3, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Tá relampeando forte aqui, viu, queridos? Tá. E o homem ser o cabeça fala de autoridade. Aqui não tem aspecto cultural. Então você tem que entender quando o contexto é cultural, tá? E quando o contexto não é. Aqui ela vai explicar, cabeça da mulher, que é a palavra grega kefalo, que tem um sentido de autoridade, chefia, tá? Cristo é autoridade sobre o homem é autoridade sobre a mulher e Deus é autoridade sobre Cristo. Essa interpretação traz problemas trinitários para os quais não há espaço aqui, além de outros que abordaremos. De fato, cabeça em hebraico era utilizado principalmente como metáfora para a autoridade. Um homem de cada tribo, o chefe, o cabeça dos grupos de família, deverá ajudá-los. Números capítulo 1, versículo 4. No grego, porém, a ideia de cabeça como chefia era rara, e a palavra era empregada em diversas metáforas. Por isso, quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a correspondência entre cabeça e autoridade ficou enfraquecida. Das 171 vezes em que o texto hebraico usa a cabeça para significar autoridade, apenas 6 foram traduzidas do termo kefal, e nenhuma dessas passagens tem qualquer relação intertextual com 1 Coríntios capítulo 11. Cynthia Westphal explica que no grego antigo, kefal se referia à cabeça de um corpo e abrangia uma gama de significados ligados a crenças gregas sobre função biológica da cabeça como origem ou fonte de processos físicos. Aristóteles relacionava a cabeça à emissão do sêmen. Pitágoras ensinou que a cabeça do homem era a fonte do sêmen, que descia pela medula espinhal até a genitália. Artemidoro de Daudes, um adivinho profissional que viveu em Éfeso no século II, reflete uma relação direta entre a cabeça e face. E imaginar que alguém é decapitado é doloroso para quem tem pais e para quem tem filhos, pois a cabeça é como os pais, por ser a causa da vida, e é como as crianças, pelo rosto e pela semelhança com elas. Em que sentido o homem seria a origem da mulher? Não é difícil lembrar da criação. A mulher foi tirada do homem e é carne de sua carne. Isso aponta também para as outras relações citadas. Cristo é gerado eternamente pelo Pai e é a imagem do Deus invisível. E através de Cristo foram criadas todas as coisas.
inclusive Adão, a partir de quem foi criada a mulher. Os versículos 11 e 12 de 1 Coríntios corroboram essa compreensão de cabeça como origem. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem um homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Um depende do outro, né? A mulher como a glória do homem. Capítulo 11, versículo 7. Da primeira carta aos Coríntios. Aí ela, show de bola, é um livrinho, olha, os argumentos dela são muito bons. Ela explica aqui a questão do falar em público, né? 1 Coríntios capítulo 14, versos 26 e 33 ao 37, o Gordon Fee, no seu comentário exegético da primeira carta aos Coríntios, eu mostrei aqui para vocês quando eu fiz o review dessa obra, ele defende que esse texto é uma interpolação. Ele vai defender que esse texto não é de Paulo. Esse texto foi colocado. Por que, Elias? Gordon Fee defende isso. Gordon Fee, tá? Não é liberal, não era liberal, era um cristão ortodoxo, mas ele conhecia muito crítica textual, tá? E fala que esse texto não combina com a passagem do capítulo 14. Porque lá no capítulo 14, capítulo 12, ou melhor, o capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala que a mulher pode profetizar. E aqui agora fala que a mulher tem que ficar calada. E aí? É uma contradição? Então é a posição de Gordon Fee, né? Enfim. Aqui ela vai falar sobre esse texto, que a mulher deve ficar em silêncio. Por que Paulo falou isso? Só aparece aqui. Enfim. Capítulo 9. Autoridade sobre o homem. Aqui ela vai trabalhar o difícil texto de 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 15. Que é um texto clássico e claro sobre essa questão. Tá? Aí vai para o contexto. Aí há uma briga muito grande, né? Porque muitos eruditos entendem que as cartas pastorais não são de Paulo, não foi Paulo que escreveu. Foi algum discípulo de Paulo que escreveu, trazendo à memória a sua teologia e aquilo que ele ensinou. Enfim, não dá para falar aqui. Mas nós cremos que foi Paulo que escreveu, né? Vamos lá. Vai falar do contexto da passagem. Depois ela fala o que é ensino autoritativo. Ela vai falar que o contexto aqui envolvia, né, os falsos mestres que estavam enganando as mulheres, iludindo as mulheres. Paulo fala isso no capítulo 1 e fala também no capítulo 6 de 1 Timóteo. Por isso a proibição dele de a mulher ensinar. Enfim. Depois, exercer autoridade ou dominar. Tá? O engano de Eva. O problema que, para aqueles que defendem que a mulher pode ser pastora, é que Paulo usa dois argumentos que não tem nada a ver com aspectos históricos e culturais. O primeiro argumento é o argumento da criação. Paulo fala, primeiro foi criado o homem e depois a mulher. E o segundo argumento que Paulo usa é o argumento da queda. Não foi Adão que foi enganado, mas foi a mulher que foi enganada. Tá? E como a mulher se livra das restrições da queda, ou dos efeitos da queda? E como a mulher recupera a sua autoridade? Tá? Sendo mãe. Sendo mãe, aonde ela vai ensinar, vai educar os filhos. Tá? Essa é a minha interpretação. Entendo o contexto histórico, cultural, mas Paulo usa os argumentos da criação. São argumentos atemporais. Enfim, o texto gera muito debate, né? Aqui é o engano de Eva. Depois ela vai falar aqui do capítulo 10 sobre desejando o episcopado, né? Esse desejo não é só masculino, mas também é feminino.
desejando o episcopado. Aí ela tá aqui, ó, uma palavra final, tá? E ela fala aqui, ó, ao longo deste livro procurei estabelecer as bases da ordenação de mulheres ao pastorado. Elas não dizem respeito apenas a textos específicos, mas a um conjunto de pressupostos e passagens bíblicas. Em resumo, são estes os motivos pelos quais podemos ordenar pastoras em nossas igrejas. Primeiro, a igualdade como a imagem de Deus e sacerdócio restaurado. Homens e mulheres são sacerdotes. Em que sentido? São sacerdotes. Aí a carta aos Hebreus ensina isso, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos agora têm acesso a Deus, homem e mulher. Segundo, a liderança feminina no Antigo e Novo Testamento, mesmo em culturas moldadas pelo pecado e pela subordinação. Terceiro argumento dela, a sabedoria cristã na cultura. Tá? Quarto argumento dela e último, o entendimento especial do que é ministério e da necessidade dos dons no corpo de Cristo. Deus deu os dons ministeriais tanto a homens como a mulheres. Essa é a posição dela. Tá? Enfim, é uma obra maravilhosa. Você concordando ou não com ela, você deve ler esse livrinho e outros também sobre esse assunto, tá? Que aprofunda mais as passagens que ela falou aqui. Enfim, se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus os abençoe. Até as próximas indicações.